A Malu sempre faz isso, né? Então, vamos lá. Então, eu vou até repetir aqui, porque aí já fica gravado. É o capítulo 4, há 2000 anos, intitulado Na Galileia. Tá? Então, só para a gente lembrar, que a gente viu o resumo, né, semana passada, o capítulo 3, mas para que a gente recorde que o capítulo 3, ele terminou com um diálogo entre o Sulpício Tarquínios e a Fúvia, né? Ele encerra o capítulo 3, o diálogo dos dois. E, na verdade, o que ela propõe para ele, né? Ela faz uma proposta indecorosa e ele tem interesses por ela, né? Então, ela quer, se a gente for ver no finalzinho ali da página do último capítulo, né? Ela quer incitar uma desconfiança de Públio, que fique desconfiado que Lívia esteja tendo algum interesse ou algum relacionamento, enfim, com o Pôncio Pilatos, né? Então, ela lança isso aí e propõe isso para o Sulpício Tarquínios. Como ele, né, tinha também lá os seus interesses, ela até fala aqui, ó, eu te darei minha dedicação absoluta. Ela promete, né, então, como mulher, usando os atributos femininos dela, né, promete essa dedicação absoluta ali, tá? E aí eles combinam um plano, né? E a gente tem que lembrar também que aquela situação que a Lívia teve, aquele diálogo com o Pilatos, né, em que o Pilatos investiu, deu aquelas investidas, tentando ali, de certa forma, conquistá-la, enfim, tudo aquilo, a gente tem que lembrar que a Lívia não conta, né, ela não contou para o Públio Lentulus, ela não contou nada sobre aquela investida de Pilatos, até porque ela quis poupar, né, a situação, ela quis poupar a questão da importância social daquelas pessoas ali, né, senador, o Pôncio Pilatos governador, o Públio senador, então, assim, ela quis poupar de qualquer situação mais complicada ali, né, então a Lívia, realmente, Públio não está sabendo de nada, né, que aconteceu entre o Pôncio Pilatos, aquele diálogo que teve com Lívia, tá? Aí eu vou começar aqui, ó, a leitura, então, no capítulo 4, é justamente o que a gente vai ver, a execução do plano da Fúvia, né? Justamente o plano de execução aqui, o que eles vão fazer. Então, ó, no dia imediato a esses acontecimentos, quer dizer, aquela festa, né? Também foi tudo naquela festa na casa do Pilatos, né? Então, o dia imediato a esses acontecimentos, às primeiras horas da manhã, Públio Lentulus foi procurado na intimidade do seu gabinete particular, por Fúvia, que se lhe dirigiu criminosamente nesses termos. Olha, você vê que já coloca, né? Ela se dirigiu criminosamente, para mostrar as intenções, né? Intenções que Fúvia tinha aqui em relação a esse diálogo com o Públio. Senador, o ascendente de nossas ligações familiares obriga-me a procurar-vos para tratar de um assunto desagradável e doloroso. Mas, nas minhas experiências de mulher, cumpre-me aconselhá-lo a resguardar sua esposa da insídia, quer dizer, da investida, né, dos próprios amigos. Porque não sei se vocês se lembram, mas o Pilatos, ele ia lá, durante uma semana que eles estavam lá, ele ia todos os dias, né, visitar. Realmente ele ficou muito impressionado, com aquele encantamento em relação a Lívia, né? Então, ali ela coloca, ó, dos próprios amigos, pois que ainda ontem tive oportunidade de surpreendê-la em um íntimo colóquio com o governador. Então, aqui ela já, né, já lança aqui a situação, íntimo colóquio com o governador. Já soltou o veneno. Já, literalmente, né, Marta?
O interpelado estranhou aquela atitude insólita, grosseira, contrária a todos os métodos de homem de bem. Primeiro que ele foi surpreendido, né? Não imaginava que ela ia chegar para falar algo desse teor, né? Repeliu, olha a primeira atitude do Públio, né? Ele repeliu dignamente a investida, encarecendo a nobreza moral de sua esposa, passando Fúlvia a falar-lhe com os mais exaltados floreios de sua imaginação doentia a cena da véspera, nas suas mínimas minudências. Então, você vê como ela foi articular aquilo ali, contando com mínimos detalhes, né? O que ela viu, como é que tinha sido esse diálogo do Pilatos com Lívia. O senador ficou pensativo, mas sentiu-se com a precisa coragem moral para repelir a insinuação caluniosa. Então, você vê, nesse primeiro momento, o Públio, como ele se sente aqui, ó? Sentiu-se com a precisa coragem moral. Entende que o espírito dele carregava, para a gente analisar mesmo a personalidade do Públio, né? Emmanuel traz aqui, né, essa personagem para que a gente consiga perceber esses detalhes aí da personalidade dele, né? Então, por exemplo, nesse primeiro momento, ele repeliu aquela fala da Fúlvia, né? Ele sentiu uma precisa coragem moral, quer dizer, intimamente ele tinha ali uma coragem para repelir aquela informação, né? Vamos ver se ele consegue se manter com essa coragem moral, né? Porque aí é onde a gente cai, né, gente? Às vezes a gente tem os princípios, e aí chega a maledicência e vai nos envolvendo, e, né? Olha a situação que vai acontecer aqui, é bem grave isso aqui, na verdade, né? Vamos ver lá, ó. Pois bem, disse ela, terminando a denúncia, muito longe levais a vossa confiança e boa-fé. Ela ainda questiona, você leva muito longe sua confiança e boa-fé na tua esposa. Um homem nunca perde por ouvir os conselhos da experiência feminina. A prova de que Lívia caminha na estrada larga, olha só, da prevaricação, tê-la-eis muito breve, porquanto ela há de preferir a partida imediata para Nazaré, onde o governador buscará encontrá-la. Então, ela vai fazer de uma forma que ele acredite, né, nesse fato aqui, que Lívia quer ir para... Porque vocês lembram que eles queriam ir para um local onde tivesse mais vegetação, né, como um rancho, um ambiente que para a menina se recuperar, né, para o próprio tratamento da Flávia. E aí tem a proposta de ir para Nazaré, e aqui ela lança isso aqui, ó, você vai ver que ela vai preferir uma partida para Nazaré, onde o governador buscará encontrá-la. Então, você vê, né, ela já lança o pontinho da desconfiança. Não precisa muito mais do que isso, né, gente? Vamos falar a verdade. Falando do ser humano, precisa muito mais do que isso aqui para já colocar uma pontinha de desconfiança. Mesmo no casal aqui, né? Que eu acho que é um casal, né, que tinha uma interação boa, né, uma dedicação um ao outro, a Lívia, então, né, da forma, a preocupação que ela tinha com ele, então eles tinham uma conexão, né, muito grande, mas olha só, não precisa muita coisa, né, para, vamos dizer assim, fazer a confusão aqui, colocar, plantar a semente da desconfiança, né, olha como nós, porque também em Roma, né, tinha aquele comportamento, aquela depravação toda. Então, exato. ele também acho que se sente inseguro depois. Com certeza. E assim, o ambiente era muito inóspito, né? Era muito a condição ali, e ele foi percebendo tudo isso, né? Era um verdadeiro ninho de cobra, vamos dizer assim, né? Usando o popular, né?
Então, mas você vê que não precisa, aqui é que me chama a atenção, é que não precisa um diálogo muito longo para plantar essa sementinha da desconfiança, né? Isso, assim, é uma característica muito humana, né, gente? Isso aqui, se alguém já não passou por uma situação parecida, é muito comum, né? É muito... Todos nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa, né? Nos relacionamentos, com os cônjuges, enfim, né? Isso aqui é muito, muito chão, né? Muito terra a terra mesmo, né? Mas vamos entender essa personalidade dele, esse comportamento dele, né? E, dizendo-o, retirou-se apressadamente, deixando o senador algo desalentado e compungido, né? Compungido, com pesar, pesaroso, arrependido, né? Pensando nos corações mesquinhos que o rodeavam, porque no tribunal da consciência não se sentia disposto a aceitar ideia que viesse conspurcar, ou seja, manchar, né, a valorosa nobreza de sua mulher. Imenso véu de sombras. Olha só, já começa a mudar o cenário aqui, né? Ele percebeu, né, que estavam querendo manchar a nobreza da sua esposa, enfim, a maledicência ali acontecendo, mas um imenso véu de sombras cobriu-lhe o espírito sensível e afetuoso. A gente viu isso, né, o espírito de Emmanuel e aqui de Públio, no caso, né, a sensibilidade, né, a gente até foi comentado já esse espírito, geralmente os capelinos, né, tem essa sensibilidade, e aquilo é como uma faca, né, ferindo a sua sensibilidade, né. Sentiu que, em Jerusalém, conspiravam contra ele todas as forças tenebrosas do seu destino, experimentando vasto deserto no coração. Realmente, né, forças tenebrosas, ele estava ali, e aquele sonho que ele teve, tudo aquilo, né, já demonstrava que ele ia ter que passar por uma série de situações que ele está sendo provado, né, até que vai chegar ao encontro com Jesus também, que ele, né, vai ter uma oportunidade ali. Então, ele está sendo testado, né, provado. Ali, não encontraria a palavra prudente e generosa de um amigo, Flamínio, com quem pudesse desabafar as suas profundas mágoas. O Flamínio, vocês se lembram, né, aquele amigo dele, que tinha a esposa, a Calpurnia, né, e que também era muito amiga de Lívia, enfim, eles tinham a mesma forma, a mesma conduta moral, né, então aqui ele não iria encontrar, né, o ambiente era bem diferente. Absorto, quer dizer, ele, nas suas meditações angustiosas, quer dizer, ele pensando em si mesmo, ele ficou preso em si mesmo aqui com os pensamentos, né, não viu que as pétalas das horas rodopiavam incessantes nos torvelinhos do tempo. Só muito depois percebeu o vozerio de um dos serviçais de confiança, vindo a saber que Sulpício Tarquínios lhe solicitava o obséquio de uma entrevista particular, pedido a que atendeu com o máximo de atenção. Você vê, né? Então, aí já vai chegar o plano dos dois, né? Primeiro chegou o diálogo com a Fúvia, e agora vai vir o Sulpício Tarquínios, também já fazendo sugestões, indicando para que funcionasse esse plano dos dois ali. Admitido no interior do gabinete, o lictor referiu-se sem preâmbulos. Esse lictor que fala, que é o Sulpício, né, o Tarquínios, ele era homem da guarda, né, tá? Gente, se tiver com o microfone aberto, tem um barulhinho aí. Puder fechar, por favor. Então, o que acontece aqui, o que a gente estava comentando, como lictor, ele era homem de confiança do Pilatos, né? Ele era da segurança da guarda pretoriana, né? Isso que fala aqui. Então, ele referiu-se sem preâmbulos aos fins da visita, explicando o desembaraço, tá?
Aí ele vai explicar aqui, ó, um desembaraço. Senador, isso o Sulpício falando, né? Honrado com a vossa confiança, no caso de vossa transferência para uma estação de repouso, venho sugerir-vos o arrendamento de rica propriedade pertencente a um nosso compatrício nos arredores de Cafarnaum, encantadora cidade da Galileia, situada no caminho de Damasco. É verdade que já escolheste Nazaré. Olha lá a artimanha dele aqui, né? Mas, ao longo da planície do Esdrelon, as casas confortáveis são muito raras, acrescendo que seríeis obrigado a enormes dispêndios em serviços de remodelação e benfeitorias. Em Cafarnaum, porém, o caso é diferente. Tenho ali um amigo, que é o Caio Gratus, decidido a arrendar por tempo indeterminado a sua esplêndida vila, que é uma herdade provida, é uma terra, né? Herdade seria uma terra de herança, né? Provida de todo conforto, com pomares preciosos, num ambiente de absoluto sossego. Então, veja a proposta do Sulpício, né? Que ele vá arrendar, alugar uma casa em Cafarnaum, né? Ao invés de ir para Nazaré. Né? Ele faz essa proposta aqui, ó. Aí o senador fica, né, pensando que a Fúvia já tinha vindo trazer toda aquela situação de que Lívia iria preferir Nazaré. Então, vamos ver o que ele vai pensar aqui, ó. O senador ouvia o preposto de Pilatos como se o espírito lhe pairasse noutra parte. Olha só. Mas como se tivesse a atenção subitamente despertada, exclamou na atitude de quem argumenta consigo mesmo. Então, ele estava tão preso naquela preocupação, na própria desconfiança, naquilo tudo que ele ouviu, né, que Fúvia veio falar, que ele ficou meio preso ali, meio desconectado ali do momento, né? E, de repente, ele vai perguntar, de Jerusalém a Nazaré, temos 70 milhas. Onde fica Cafarnaum? Porque eles estão em Jerusalém, né? Eles ainda estão em Jerusalém. Essas 70 milhas aqui, gente, eu fui ver porque cada milha são 1.600 metros. Então, a distância aqui que é colocada no livro é de 112 quilômetros, certo? De Jerusalém a Nazaré. Colocado em milhas, como se desse mais ou menos 112 quilômetros. Aí eu andei olhando no mapa mesmo, assim, por curiosidade, esse caminho hoje, né, por estradas, a distância seria de 146 quilômetros, quase 150 quilômetros, 146 quilômetros, por estradas de hoje, né, mas aí nos caminhos que eles faziam naquela época, né, então aqui seriam aproximadamente 112 quilômetros. Só que aí ele quer saber, né, muito distante de Nazaré, é a resposta, né, obtemperou o lictor com segunda intenção. Olha só, né, ele já fala que é distante de Nazaré, porque assim, Cafarnaum, para sair de Nazaré e ir até Cafarnaum, dá mais ou menos, eu fui ver lá, 49 quilômetros, quase 50 quilômetros. Então, o que o Tarquínio, o Sulpício Tarquínio já fala? Ele já fala, não, é muito distante, 50 quilômetros para eles, que iam em caravana, né, eles iam a pé, então, era longe, 50 quilômetros. Então, ele já coloca isso, para que, induzindo o público a pensar, não, vamos para Cafarnaum, porque nós vamos ficar bem distante de Nazaré, aonde o governador tem a casa dele, né, onde o Pilatos ficaria, né. Então, ele já faz assim, já articula tudo muito bem, pensando, né. Eu vou, gente, só projetar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Uma imagem, só para a gente lembrar dessa localidade aí, tá? Vou apresentar aqui um slidezinho, só um pouquinho, tá?
Vou abrir ele aqui, porque fala da planície do Esdrelon no capítulo, no parágrafo anterior ali. Não sei se vocês notaram. Falando dessa região da Galileia, né? Na verdade, o que é descrito ali está falando justamente da região da Galileia, tá? Deixa eu apresentar, vocês só vão falar para mim se vai aparecer aí, tá? Tá aparecendo, gente? Vocês estão vendo o slide? Sim. Tá ok, Sim. né? Ah, então tá. Tá, capítulo da Galileia, quarto. Tá vendo direitinho, né? Sim. Aqui, gente, ó, é esse capítulo 4, na Galileia. Então, eu trouxe aqui, ó, o mapa, porque a gente está falando... Tem alguém que está aí com... Dá uma olhadinha, gente, tem alguém que está com o microfone... Ângela, que está aberto. Ângela, você pode, por favor, fechar para nós? Aqui, ó, eu vou aumentar, porque eu estou achando que está muito pequeno aí para vocês. Então, vejam bem aqui, ó, a região da Galileia. Dá para ver uma mãozinha aí, gente, que eu estou mostrando aqui? Uma mãozinha indicando a Galileia? Sim, sim. Dá para ver. Então tá. Ó, então aqui, a região da Galileia, toda essa área mais arroxeada, né, mais lilás aqui. Então tá, a Galileia, olha Nazaré aqui onde que tá, né, tá? E Cafarnaum tá aqui, ó, tá nas margens do Mar da Galileia, porque era lá que tinha a casa de Simão Pedro, era lá que Jesus ficava, né, Cafarnaum. Então, é justamente esse processo para que o Públio chegue por ali, né, nessa localidade de Cafarnaum. E Nazaré para cá, então, seria mais ou menos esses 50 quilômetros de distância. Nazaré, essa região aqui, ela fica nessa porção, a gente vai ver que eu vou mostrar um outro mapinha. Vê, ó, nesse aqui, gente, desculpa, que tem a planície do Esdrelon. O que é essa planície aqui, ó? Tá vendo o Mar da Galileia? Nazaré fica aqui, onde tem o Monte Tabor ali também. E aqui tem uma região de planície. Então, é aquela região de campos bem verdejantes, né? Uma natureza bem exuberante, tá? E tem uma cadeia de montanhas também, esses mais escurinhos aqui que a gente visualiza. Então, essa região é onde fica o Esdrelon. O Esdrelon é a cadeia de montanhas. E a planície, né? Então, seria a região mais baixa aqui, fora da montanha. Então, quando ele se refere a essa planície do Esdrelon, está falando dessa região de Nazaré mesmo, tá? Essa porção aqui. Já onde a gente, Cafarnaum, daí já vai estar às margens, né? Do Mar da Galileia ali. Já é uma região uma depressão bem grande, né? Certo? Só para a gente A demora seria pelas montanhas, né, Simone? Demoraram mais ainda pela altitude deles, né? Das montanhas. Para eles caminharem, né? Se fala, para chegarem até os locais, né? Se deslocarem, né? Isso. Tem uma região de montanha, sim, para chegar. Até porque Jerusalém, nesse aqui não aparece. Deixa eu ver se eu consigo mostrar no outro. Onde que é Jerusalém aqui, ó? Tá vendo? Jerusalém aqui embaixo, fica na Judéia, né? É a outra região de Israel. Jerusalém está aqui. Então, olha a distância, né? Eles teriam que subir até chegar aqui em Nazaré. Então, Nazaré dá uns 146 quilômetros mesmo, né? Tá? E aí, de Nazaré para cá, ainda tem essa cadeia de montanhas aqui. Essa regiãozinha e a planície, né? Que é a planície do Esdrelon. Então, isso aqui para a gente localizar, que o capítulo fala, justamente o título do capítulo é Na Galileia, né? Quer dizer, eles vão estar nesta região aqui, vão para essa região da Galileia. Tá. Aí vamos voltar ali no livro, vou continuar a leitura.
eu só voltar aqui. Aqui, ó. Bom, aí ele fala assim, está bem, Sulpício, respondeu Públio com ares de quem tomou uma resolução íntima. Estou muito agradecido pela tua gentileza, que não esquecerei de recompensar em tempo oportuno. Aceito a tua sugestão e reputo sensata, quer dizer, que considero sensata, né, a sugestão do Sulpício. Ele aceita, né? Mesmo porque, de fato, não me pode interessar a aquisição definitiva de qualquer imóvel na Galileia. Atenta à necessidade de regressar a Roma, dentro em breve. Você vê, eles não tinham intenção de ficar muito tempo aqui, né? A intenção era regressar para Roma. Ficas autorizado a concluir o negócio, porquanto me louvo nas tuas informações, descansando confiadamente no teu conhecimento do assunto. Então, ele deixou essa questão de arrendar essa localidade lá em Cafarnaum, ele deixou completamente nas mãos do Sulpício, né? Aceitou a sugestão, quer dizer, o plano da Fúvia tá funcionando, né? Ele está entrando direitinho ali na proposta deles ali. Secreta satisfação transpareceu nos olhos de Sulpício, olha só, secreta satisfação, que esse despediu com fingido reconhecimento. É interessante que o Emmanuel coloca para a gente aqui as características, o comportamento dele ali na hora, né? Como ele estava se portando, né? Porque, na verdade, ele está vendo que o plano está dando certo, né? Públio Lentulus descansou novamente os cotovelos na mesa de trabalho, submerso em profundas cismas. Quer dizer, ele ficou ali pensando, né? Trabalhando e pensando em tudo isso ali, em tudo que foi falado, né? Aquela sugestão de Sulpício chegava no instante psicológico de suas angustiosas cogitações. Então, ele estava se sentindo angustiado com tudo aquilo, enfim, né? Foi plantada uma desconfiança ali, né? Porque, em face dessa nova providência, conseguiria instalar a família longe de qualquer influência da casa do procurador da Judéia, salvando, assim, a sua reputação dos salpicos, né, dos respingos ignominiosos, desonrosos da maledicência. Então, ele queria ficar realmente distante do Pôncio Pilatos para se livrar de qualquer maledicência ali, né, da Lívia, que falassem de Lívia com Pilatos, né. A denúncia de Fúvia, todavia, desdobrava sucessivas preocupações no seu íntimo. Olha como ele estava intimamente, né? Preocupado. Fosse pelo inopinado, quer dizer, pelo súbito da calúnia, né? Ou pelo espírito de perversidade com que a mesma fora urdida, seu pensamento mergulhou em ansiosas expectativas. Então, veja bem, gente, até aqui nós vamos só parar um pouquinho nesse parágrafo para a gente fazer uns comentários aqui. Como ele estava, assim, intimamente, como é que Públio, né, como ele estava se sentindo? Angustiado, preocupado, ansioso. Por quê? Porque ele estava percebendo toda aquela situação, né? A própria maledicência, e como é que ficava a questão dele em relação à Lívia, né? Como que ele estava se sentindo? Aí eu acho, assim, importante mesmo a gente parar um pouquinho nesse trecho para analisar esse comportamento, né? O quanto ele pode, o casamento dele, que era um casamento, né, a gente vai ver que eles se amavam, né, tinham uma cumplicidade, mas o quanto uma maledicência ali pode realmente interferir, né, a ponto, né, de afetá-lo dessa maneira, ó, porque ele estava preocupado, ele estava ansioso, né, não é isso?
preocupado, ansioso, e aquilo ficou na cabeça, porque quando a gente está ansioso, aquele pensamento, né, ele fica ali, né, aquele pensamento obsessivo mesmo, é uma auto-obsessão, né, você fica naquele pensamento e você não consegue sair daquela situação, daquele problema, né. Então, o que eu vim trazer aqui, ó, para a gente dar uma lida nesse slide, só para a gente pensar. Simone, não sei se é o meu pensamento, mas dá a impressão que ele confiava na mulher, né? Sim. Né? Inicialmente, ele coloca, né, que ele não ia suspeitar de jeito nenhum dela, né? Uhum. Inicialmente, mas você vê, né, por maior que seja a confiança, isso é para a gente refletir mesmo, por maior que você conhece a pessoa, você sabe da moral da pessoa, vamos botar de forma geral aí, tanto do público como para nós mesmos, né? Que a gente tem que trazer esses ensinamentos para nós, né, para proveito nosso, né? Então, a gente fazendo uma análise aí psicológica dele, inicialmente ele confiava, ele acredita na moral dela, ele ama a Lívia, nossa, a Lívia para ele é até um alicerce, né, para que ele se mantenha em pé, para que ele, né, em todos os problemas que ele estava passando. Mas vejam quanto a gente, né, vamos falar assim, o quanto a gente é suscetível a uma falazinha. E isso aqui não é coisa de livro, né? É coisa da vida real, né, gente? Quem que não passou por isso? Quem que não teve alguém lá, uma fofocazinha que chegou, né? Trazendo uma desconfiança, seja ela qual for, em que sentido que seja, né? Então, Oi. Eu fico pensando que acho que talvez porque a gente ainda está muito acostumado, né, a se ligar mesmo, por causa do nosso passado espiritual, a gente acaba remontando a coisas que nos aconteceram, se não nessa vida, mas em outras, né, que a gente está mais próximo do que a gente já errou do que das nossas conquistas ainda, né? Talvez seja isso que a maioria de nós, cai, né? Vamos dizer assim, que a gente acaba plantando uma sementinha de desconfiança na gente, enquanto que a gente podia pensar de outra forma, né? Exato, é isso que eu quero trazer e que eu acredito que o Emmanuel quis trazer para nós também, mostrando o comportamento do público, nos alertando, né? Como somos suscetíveis, né? Aí eu fui lá na Joana de Ângeles, né, para que a gente pudesse refletir um pouco no comportamento do público. E eu trouxe esse texto aqui, ó, vou ler para vocês. É Desconfiança e Suspeita, é do livro Fonte de Luz, pela Joana, né, do Divaldo pela Joana. Harmoniza-te com a consciência do dever cumprido, preservando a tua fé irrestrita em Deus, a fim de que a tranquilidade te homenageie os esforços. Quando alguém se incumbe, deixa eu só ver aqui, porque eu tô com vocês no canto aqui, aí tá cobrindo meu slide. Quando alguém se incumbe seriamente do compromisso que lhe cabe atender, prossegue integérrimo, quer dizer, íntegro, né, ao máximo, sem aflição ou receio, quando alguém se incumbe do compromisso que lhe cabe atender. Veja bem, a desconfiança é decorrência da insegurança pessoal, responsável por inúmeros danos que se estabelecem nos mecanismos psicológicos da criatura humana. Ela é decorrente. Então, para a gente entender o comportamento, né, do próprio Públio ali, a desconfiança, ela decorre da insegurança e é responsável por danos, né, que se estabelecem no mecanismo psicológico. Então, quando você se sente inseguro, né, você está inseguro, aí vem a desconfiança e isso vai trazer danos aos seus mecanismos psicológicos ali. Essa insegurança pessoal, ela faculta distorção da realidade. Gente, isso aqui é tão importante. Vamos pensar bem sobre isso. Olha lá. Que passa a ser observada de maneira equívoca, abrindo brechas morais para a suspeita infundada, a desconfiança perturbadora.
em todo agrupamento social, a diversidade de opinião, os registros de simpatia, como da antipatia, as afinidades ou reações contrárias, são fenômenos naturais que se apresentam como desafios para a convivência saudável. Ou seja, a gente vive em sociedade, a gente está no meio de diversas situações, né? Simpatia, de afinidade ou de antipatia, né? Isso faz parte, a gente que tem que saber conviver com tudo isso, né? Deixar-se envolver pelos conflitos íntimos que resultam da própria instabilidade, olha só, o nosso conflito íntimo resulta da nossa instabilidade. Então, o negócio é com a gente mesmo, lá por dentro, né, intimamente. É caminho para dificuldades mais complexas e desajustes de consequências graves. O problema é que vai nos desajustando, né? E essa questão que ela coloca da distorção da realidade, olha como é importante isso aqui. Porque se eu estou insegura e eu começo a desconfiar de alguém, né? Vamos colocar assim, como é o caso do Públio, começa a desconfiar, eu começo a distorcer, a minha mente vai longe, eu vou distorcer. Eu começo a ver coisas que não são reais, são criações da minha mente. Então, a Joana chama atenção para isso. Cuidado. Isso acontece tanto com a gente, tão corriqueiro, né, Simone? Por exemplo, no trabalho, principalmente, assim, às vezes alguém planta uma semente dessa coisa de jogar um contra o outro, com objetivo, é muito comum, né, Simone? Aí se a gente com as nossas mazelas, nossas inseguranças do passado, a gente já começa a criar na mente coisas irreais que para a gente passam a ser reais. É uma coisa perigosíssima mesmo, viu, Simone? E muito corriqueira. Então, isso tem que, assim, nos chamar a atenção aqui, aproveitando o texto do Emmanuel, porque eu acredito que é isso que ele quis passar, que é essa distorção da realidade, essa interpretação errônea, muitas vezes, da nossa parte, né? Às vezes, a gente não vê, uma pessoa fala de um jeito com a gente já interpreta achando coisas, que a pessoa está pensando isso, que está aquilo. Não, às vezes não tem nada a ver, né? Olha só, isso causa tanto problema, como ela fala aqui, ó, causa desajuste de consequências graves. Você entra na insegurança, você entra na desconfiança, e as famílias, e dentro das famílias, né, que é o caso dos cônjuges aqui, imagina, acaba levando, né, até a questão de acabar os relacionamentos, desfazer famílias, enfim, é muito complexo, né? Aí eu trouxe também, olha aqui, ó, os ciúmes da Joana. Esse aqui é do livro Ser Consciente, né, da série psicológica da Joana. A gente vai ver que até a linguagem é mais difícil até, né, porque a série psicológica, ela tem toda uma linguagem assim, um pouco mais técnica, né. Mas olha só os ciúmes aqui, né, que é o que o Públio estava sofrendo ali, né. Tipificando insegurança psicológica e desconfiança sistemática, a presença do ciúme na alma transforma-se em algoz implacável do ser. Realmente, quem tem ciúme, gente, a pessoa fica enlouquecido, né? E é uma insegurança, como ela fala, insegurança, desconfiança, né? O paciente que lhe tomba nas malhas estertoras, em suspeitas e verdades, que nunca encontram apoio nem reconforto. Atormentado pelo ego dominador, o paciente, você vê que ela lida como paciente mesmo, né? Como um atendimento psicológico, né? O paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, olha só, quando ele não consegue asfixiar pelo ciúme, dominando-lhe a conduta e o pensamento, foge para o ciúme, em cujo campo se homizia a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a imaturidade. Olha aí como que é a nossa estrutura psicológica. Sofrimentos masoquistas que está mostrando que há uma imaturidade, preguiça mental e desejo de importar-se a vítima da sua psicopatologia. Então, o ciúme aqui, ele pode tomar dimensões terríveis, né, gente? Se a gente pensar nos
feminicídios aí, né? É muito, é isso aqui, ó, é uma psicopatologia, né? Chega a ser doença, né? Doença mesmo. E ele quer, tanto é que por ciúme, né? Quando o paciente, fala paciente, não consegue asfixiar a quem estima ou ama. Agora me fala a verdade, gente. Quem estima ou ama vai querer asfixiar alguém, né? Olha como é tão distorcido tudo isso, né? Pensamentos totalmente distorcidos. No aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada. O ego, quer dizer, uma daquelas partes, né, da consciência, uma delas é o ego. E é como, o ego é como a gente atua no mundo, né? Como a gente se relaciona. Ele se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão, à verdade. Olha que o ego, ele pode ficar completamente surdo, né? O ciúme atenasa quem o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. Então, o ciúme é terrível, é muito prejudicial, né? Vamos ver aqui um pouquinho mais. O ciúme, ele tende a levar sua vítima à loucura. O ego enciumado fixa o móvel da existência do desejo exorbitante e circunscreve-lhe a paixão dominadora, destruindo as resistências morais e emocionais que terminam por ceder-lhes as forças, deixando de reagir. A armadilha do ego presunçoso, o ciúme é uma armadilha do ego, né? Ela coloca dessa forma, presunçoso, orgulhoso, né? Ele merece o extermínio através da conquista de valores expressivos. Então, aí a Joana vai trazendo aquelas orientações dela, né? De como lidarmos com essas situações, com esses comportamentos, que demonstrem ao próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz. Então, tem que ser exterminado, não é isso? Olha lá, o armadilha, o ciúme, merece o extermínio através de conquista de valores expressivos. Somente o self é aquela parte nossa mais do inconsciente, né? É aquela, a divindade em nós, né? O ser divino em nós, é o self, né? Pode conseguir essa façanha, arrebentando as algemas a que se encontra aguilhoado, para assomar rico de realizações interiores, superando a estreiteza e os limites egóicos, expandindo-se e preenchendo os espaços emocionais, as aspirações espirituais, vencidos pelos gases venenosos do ciúme. Então, o que ela está propondo? Que o que há de divino em nós, o self, ele tome a frente, ele se sobrepõe ao ego, né? Seria essa outra parte nossa, mais consciente, que é a forma que a gente se relaciona aí no mundo. Então, esse self, ele tem que se expandir, né? Superar a estreiteza dos limites do egoísmo, egóicos, né? Preenchendo espaços emocionais. Você vê que é uma conquista de nós mesmos, né? Aquela conquista do ser integral, de você conseguir tomar uma consciência dessa parte divina, da parte espiritual mesmo, né? Então, como nós somos seres espirituais, a gente precisa disso aqui, de estar em contato, desenvolver esse self em nós. Ela traz dessa forma aqui, né? Liberando-se da compreensão do ciúme, a pouco e pouco, o eu profundo respira, né? Alcança as praias largas da existência e desfruta de paz com alguém ou não, com algo ou nada, porém com harmonia, com amor, com a vida. Então, a gente tem que se libertar, né? O próprio ciúme, a desconfiança, tudo isso aqui são coisas do nosso ego. É como a gente se relaciona no mundo. E como a própria Daisy falou, a gente traz isso, né? Isso é natural para nós, é o que a gente conhece. O self é que a gente não conhece, então a gente tem dificuldade de entrar em contato com essa divindade em nós. Mas a gente precisa se libertar, liberar, né? E é com conhecimento mesmo, né? Compreendendo todo esse processo,
pouco e pouco, também é um processo lento, né? E aí a gente vai desfrutar de paz, né, gente? Porque pensa bem, você viver como o Públio tá aqui. Deixa eu só tirar aqui, ó, para eu poder ver vocês. A gente viver nessa situação de preocupação, de ansiedade, de angústia, né? Desconfiança extrema, né? Você perde a paz, você está sem paz. Então, a proposta da Joana é a paz, e a paz vem de dentro, né? A paz é construída aqui dentro de nós, por isso que é tão difícil até, né? Ah, mas o mundo não tem paz, né? O mundo não tem, mas por quê? Porque as pessoas que estão nele também não têm paz intimamente, né? Não trazem a paz para o mundo, né? Então, a gente, essa conquista aí da paz, desse self que precisa se desenvolver, precisa crescer, né? E superar se libertar dessas questões aí do ego mesmo, né? Que a gente traz, né? Então, a gente precisa se esclarecer, a gente precisa... a Joana nos traz muito, né? Essas orientações aí, tá? Se alguém quiser comentar, gente, alguma coisa dessa parte aí mais psicológica, né? Senão, a gente vai continuar aqui. Bom, eu tô ali naquela partezinha, né? À noite daquele mesmo dia, após o jantar, vamos encontrá-los a sós com Lívia. No terraço da residência do pretor, que, por sua vez, se ausentara da casa por algumas horas, em companhia dos seus familiares, para atender a imperativos de certas pragmáticas, certas situações ali práticas, de ordem prática, né? Notando-lhe no rosto os sinais evidentes de profunda contrariedade, que aí agora está Lívia e Públio, né? Notando-lhe no rosto os sinais evidentes de profunda contrariedade, rompeu a esposa com a encantadora intimidade do seu coração feminino. Querido, pesa-me ver-te assim, dobrado ao jugo de tamanhos desgostos, quando essa longa viagem deveria restituir-nos a tranquilidade necessária ao desenvolvimento dos teus encargos. Ouso pedir que apresses a nossa mudança de Jerusalém para um ambiente mais calmo, onde nos sintamos mais a sós, fora desse círculo de criaturas cujos hábitos não são os nossos e cujos sentimentos desconhecemos. Aí Lívia vai e pergunta, né? Olha só, quando partiremos para Nazaré? Aí que vem o plano, né? Que a Fúvia tinha falado, que ela ia querer ir para Nazaré. Então, caiu direitinho aqui, né? Foi certinho. Para Nazaré, imagina a decepção, a cara do Públio aqui, nesse momento. Para Nazaré, repetiu o senador, com voz irritada e sombria, como se o tocasse, olha que ele estava com a voz irritada e sombria, imagina o que não estava passando na cabeça e no sentimento dele, né? Como se o tocasse o espírito venenoso do ciúme, lembrando involuntariamente as acusações infundadas de Fúvia. Sim, prosseguiu Lívia, súplice carinhosa, pois não foram essas as providências ontem aventadas? É verdade, querida. Quer dizer, ela só perguntou de Nazaré, não é porque ela queria, é porque inicialmente o que tinha sido falado era isso, ela não sabia que tinha essa outra proposta de ir para Cafarnaum, né? Ela ainda não sabia, né? É verdade, querida, exclamou Públio, já pesaroso, voltando a si dos maus pensamentos que havia abrigado por um instante. Olha lá, tá vendo? O pensamento vai e vem, né? A gente vai, cai e volta, né? Ele fica com pesar, ele se arrepende do que ele está pensando dela, mas ao mesmo tempo ele acaba pensando. Mas resolvi depois instalarmos-nos em Cafarnaum, contrariando as últimas decisões. E tomando a mão da companheira, como se buscasse bálsamo para a alma ferida, sussurrou-lhe de manso, Lívia, és tu que me resta nesse mundo. Aqui ele vai se declarar, né? Nossos filhos são flores da tua alma, que os deuses nos deram para minha alegria. Perdoa-me, querida. Você vê, ele já está se culpando de estar desconfiando dela, né? Há quanto tempo tenho vivido absorto e taciturno?
esquecendo o teu coração sensível e carinhoso. Parece-me estar despertando agora de um sono muito doloroso e muito profundo, mas despertando com alma receosa e oprimida. Andam-me no íntimo amargurados vaticínios. Quer dizer, né, premonições, ele está com, né, esses vaticínios seriam, tá prevendo, né, coisas ruins, amargurosas, né. Temo perder-te, quando quiser encerrar-te no peito, guardando-te no coração eternamente. Perdoa-me. Então, você vê, ele ficou inseguro e ficou com medo mesmo de perder Lívia, né? Enquanto ela o contemplava, surpresa, seus lábios sequiosos, seus lábios desejosos, lhe cobriam as mãos de beijos ardentes. E não foram apenas os ósculos afetuosos que brotaram nesse transbordamento de carinhos. Uma lágrima lhe gotejou dos olhos cansados, misturando-se às flores da sua feição. Que isso, Públio? Choras? Exclamou Lívia, enternecida e angustiada. Sim, sinto os gênios do mal. Olha que curioso aqui, né? Cercando-me o coração e a mente. A gente pode até pensar os gênios do mal aqui como os obsessores mesmo, né? Imagina, tem ali aquela influência toda, né? Meu íntimo está povoado de visões sombrias, prenunciando o fim da nossa felicidade. Mas eu sou um homem e sou forte. Querida, quando me negues a tua mão para atravessarmos juntos o caminho da vida, desculpe, gente, querida, não me negues a tua mão para atravessarmos juntos o caminho da vida, porque contigo vencerei o próprio impossível. Ela estremeceu em face dessas observações que não eram familiares, não eram do comportamento dele ter esse tipo de atitude, né? Num relance, retrocedeu à noite anterior, considerando o atrevimento do governador, que dignamente repelira, experimentando ao lado da aflição pelo companheiro, soberana tranquilidade de consciência. Você vê que a situação da Lívia é completamente diferente do Públio, né? Ela lembrou da situação, mas ela tem o quê? Soberana tranquilidade de consciência. O que a Joana falou no início daquele texto lá do, né? Quando você está em consonância, né? Com as suas obrigações, quer dizer, com uma moral, a moral dela que era ilibada, ela não tinha por que ter peso na consciência, né? Ela tinha uma moral que dava tranquilidade, essa paz que ele não estava conseguindo ter, né? Tomando ligeiramente as mãos do esposo, levou a um canto do terraço, onde se postou à frente de uma harpa harmoniosa e antiga, cantando baixinho, como se sua voz naquela noite fosse o gorjeio de uma cotovia apunhalada. Aqui vem um canto, tá, gente? Eu vou ler, porque eu não vou ter como cantar isso aqui, né? Alguém quer cantar? Quem tiver alguma cantora aí, quem quiser cantar. Mas olha só, aqui é bem bonito, né? Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Bem bonito, né? Bem legal, né? Tratava-se de uma composição dele na mocidade, tão ao gosto da juventude romana, dedicada a ela própria, e que o seu talento musical guardava sempre para circunstâncias especiais do seu sentimento. Naquele instante, oi. Já ouviram essa música, assim, eu não sei, porque tem uma pessoa que fez uma composição, que fez a harmonia, né? A melodia dessa música.
E ficou muito bonito. Eu não sei cantar, mas eu vou tentar cantar só o primeiro estrofe para a gente lembrar dele. É assim. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na benção dos deuses, na divina claridade, descer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Que lindo, Deise! Nossa! Você é muito afinada, que voz linda! Oh, temos uma Conhecia também. É uma muito... soprano. Você tem uma Lindo. voz linda. Parabéns, Deise, que voz linda. Lindo, lindo. Eu fiquei arrepiando aqui, gente, fiquei arrepiada aqui. Não? Eu acho linda mesmo. Lindo, lindo, lindo. Valeu, valeu, viu, Deise, a contribuição aqui. Coisa mais linda. Então, tratava-se de uma composição dele na mocidade, né? Tão ao gosto da juventude romana, dedicada a ela própria, e que o seu talento musical guardava sempre. Essa partinha até eu já tinha lido aí, ó, Deise, você me tirou do... e desconcertou, fiquei tão prestando atenção na música. Naquele instante, porém, sua voz tinha tonalidades diferentes, como se houvera encerrado na garganta uma touche negra divina, é um pássaro, né? Um pássarozinho, exilada dos prados, né? Das campinas, dos campos brilhantes do paraíso. Na última nota, tocada de tristeza e angústias indefiníveis, Públio tomou-a brandamente de encontro ao peito, forte e resoluto, como se quisesse reter para sempre no coração a sua joia de inimaginável pureza. Agora era Lídia a chorar copiosamente nos braços do companheiro, e este a beijá-la nos transportes de sua alma leal, e, por vezes, impulsiva. Depois daquele arrombo emotivo, Públio sentiu-se desanuviado e satisfeito. Ele ficou mais sereno, depois foi até... Parece que liberou aquela emoção toda, né, que ele estava sentindo. Por que não regressarmos a Roma quanto antes? Perguntou Lívia, como se o seu espírito estivesse clarificado por luzes proféticas com relação aos dias futuros. Junto dos filhinhos, retomaríamos nossas obrigações habituais, cientes de que a luta e o sofrimento estão em todos os lugares, e de que toda alegria dignifica neste mundo uma bênção dos deuses. O senador... Simone, teu volume parece que diminuiu. Ah, vocês não estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se tem como levantar aqui. Tá normal para mim o microfone da Simone, tá normal. Tá normal. O meu também. A mim também. Não estão ouvindo bem, Marta? Será que você não consegue levantar o seu volume no computador aí? Agora melhorou, estava baixinho para mim, né? Estava baixinho? Pode ser a internet, né, gente? Pode ser. Mas vocês me avisem, porque às vezes não está me ouvindo, não... Bom, então vamos lá. Aí o senador ponderou a proposta da companheira, estabelecendo a análise de toda a situação do seu íntimo e obtemperou por fim. Tua observação é justa e providencial, minha querida. Que dirias os nossos amigos quando soubessem que, depois de tantos sacrifícios com a viagem, havíamos resolvido a permanência de apenas uma semana em região tão distante? E a nossa doentinha?
seu organismo não tem reagido de modo eficaz em contato com o novo clima? Estejamos confiantes e tranquilos. Apressarei a partida para Cafarnaum e em breves dias estaremos em novo ambiente, segundo os nossos desejos. Nós vamos parar por aqui, tá? Até porque já deu o nosso tempo aí, para poder depois estudar a Joana, né? Obrigada. Tá, gente? Não sei se vocês quiserem comentar alguma coisa, se não... Simone, Oi. Simone, eu só comentar uma coisinha. A gente também tem que levar em consideração todo o trabalho espiritual dessa locomoção dessa família, né? Desde Roma, lembra do sonho lá que ele narra, que ele ficou diante do juiz, e que o juiz disse para ele, né? Ele teria a oportunidade de refazer, de se encontrar com a vida, né? E que ele encontraria com a verdade. E isso seria a grande oportunidade da vida dele de refazer os conceitos ainda tão materializados que ele trazia, né? Então, a gente vê que desde ali, do transporte dele para Roma, Jerusalém, aí Nazaré, agora chegando lá em Cafarnaum, preparando ele para o encontro com Jesus. Então, ele estava envolvido também em todo esse mecanismo também espiritual, né? Que empurravam ele para chegar ao encontro, que poderia ser a grande oportunidade de mudança de vida, né? Então, tudo isso atormentava também ele, né? Apesar de ser para o bem dele, mas também criava uma confusão mental. Né? Sim, com certeza, né? Simone, desliga de gravar para depois começar o próximo. Obrigada, pessoal.